Paz de Deus com todos. Amém? E o bispo falou uma coisa que eu vou trazer a palavra hoje sobre amizade. E o bispo falou aqui, homens amantes de si próprios. Ou seja, homens que só têm se preocupado com a sua sobrevivência nesses dias de hoje. Nós olhamos para as pessoas, não vemos mais as suas faces, porque estamos tapados. Olhamos para as pessoas e quando vemos as suas faces, não são mais faces de alegria, mas sim de tristeza. São faces preocupadas. E muitas das vezes isso não afeta os nossos corações como igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso tem que mexer nos nossos corações, isso tem que nos sensibilizar, meus queridos. Falo isso porque Jesus, ele construiu uma família. Deus construiu uma família. Somos todos irmãos. Somos todos, através de Jesus Cristo, filhos de Deus, com heranças de Jesus. E por isso temos que olhar para os nossos irmãos com amor de irmão, com carinho de irmão, irmão de sangue, porque foi derramado um sangue para sermos irmãos. A salvação, ela vem de graça, ela é grátis a salvação, mas o discipulado, o acompanhamento, o andar junto, ele tem um preço. E esse preço é o sangue de Jesus, que foi derramado, para que eu e você, meu querido, eu e você, pudéssemos amar juntos, clamarmos juntos, chorarmos juntos. Deus está trazendo isso ao meu coração, e tem falado isso ao meu coração. Diga ao meu povo que eles precisam estar mais próximos, que eles precisam amar mais, acompanhar mais, discipular mais, chorar junto, se alegrar junto. Diga ao meu povo que eles precisam se entrelaçar, pois houve uma causa de morte e um derramamento de sangue para que isso acontecesse com a gente. Apóstolo Paulo fala: se a morte de cruz não mais nos afetar, a palavra da cruz não mais nos afetar, o que iremos pregar, o que iremos falar? Pois aquele sangue derramado foi para que criasse uma amizade. Vamos abrir em João 15, 14. Diz assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos digo. Vou ler de novo. João, capítulo 15, versículo 14. Vós sereis meus amigos. Isso é Jesus falando, meus queridos. Jesus relatando aqui: vós sereis meus amigos, se fizerdes o meu mandamento. Jesus nos chama de amigo. E o 15 fala assim: já vos não chamareis de servo. É o 15? Versículo 15. Já não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai que vos tenho feito conhecer. 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos concederá. Quer ser amigo de Deus? Segue os mandamentos dele. E qual é o mandamento que Jesus nos trouxe?
Em Mateus 22, 34. Vamos abrir. Uma vez eu questionando um pregador, vou abrir aqui um parênteses, e eu falei, o que eu vou pregar? O que eu prego? Como é que eu me explano? Aí ele falou para mim, leia a Bíblia. Quando você estiver no altar, você quiser pregar, leia a Bíblia, que você estará pregando. Então vamos ler a Bíblia. Mateus 22, 34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera, emudeceu, e saduceus reduziram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo, mestre, qual o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Deus nos deu, nós lemos lá em João 15, 14. Para sermos amigos de Deus, temos que seguir o seu mandamento. E o primeiro mandamento dele é amar a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Acima do teu marido, acima da tua esposa, dos teus filhos, do teu emprego, do teu carro, da tua vida social, de si próprio. Amar a Deus. Amar a Deus. E o segundo, tão semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus pega os 10 mandamentos, os 5 primeiros, na vertical, a Deus, e os 5 últimos, na vertical, de um homem para o homem. E ele pega esses 10 mandamentos e reduz em 2, amar a Deus e ao teu próximo. E ele fala lá em João 15, 14, se você quer ser meu amigo, faça o que eu mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e segundo, amar teu irmão. E eu quero trazer isso aqui, meus queridos. Se você não consegue se relacionar com o seu irmão, amar o seu irmão, você pode vir na igreja, pode levantar as mãos, pode adorar a Deus, pode dar dízimo, pode fazer campanha, mas se não amar o teu irmão, você não está cumprindo os mandamentos de Jesus Cristo. Você está falhando. Se você sente a ausência do teu irmão e nada te incomoda, você vem na igreja e fala, estamos em pandemia, está tudo bem, o irmão está em casa, está se guardando. Isso é o que o diabo quer mesmo que você pense. Para que cada vez mais o amor entre nós venha se esfriar. Para que assim, venha se romper. Se abrimos lá em Eclesiastes, Eclesiastes 20, não, é Eclesiastes 20 não, Eclesiastes 3, né? Eclesiastes 4, versículo 12. Eclesiastes 4, versículo 12, que fala assim: e se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Um entrelaçamento, meus queridos. O entrelaçamento, ele não se quebra. O cordão de 3 dobras, ele não se rompe. Esse cordão de 3 dobras, Pai, Filho e Espírito Santo, se tiver em nós, esses 3 tiver em nós, e nós cumprimos os seus mandamentos, que é amar o nosso irmão, então o nosso caminhar, ele não se romperá.
O teu irmão pode cair, mas você vai servir de suporte. Suportai-vos uns aos outros em amor. Não é aguentar de paciência, não, é servir de suporte. A palavra ali vem do grego, é suporte, ou seja, sustentar o teu irmão. E nós, como o bispo falou, lá em 2 Timóteo 3, versículo 1. Sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos, e por aí vai. Nos últimos tempos, meus queridos. E eu creio que estamos vivendo nos últimos tempos. E a igreja do Senhor, ela tem vivido esses dias, infelizmente. Muitos de nós temos nos preocupado porque o nosso trabalho está ruim, porque podemos ficar desempregados, porque podemos ficar doentes, e não mais nos preocupamos com o nosso irmão que também está na mesma situação. Na mesma situação. Podemos divergir de ideias, mas não podemos deixar de amar nossos irmãos. Não podemos deixar de estar entrelaçado com o teu irmão. Você sabe da situação do teu irmão. Muitas das vezes, nós condenamos, nós julgamos nossos irmãos, mas não sabemos da situação dele, o que ele está passando real para viver aquele momento naquela situação. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Nós vemos hoje tantas pessoas vaidosas, a vaidade, né? Homens, macho, né? Tão preocupados com seus corpos hoje. Nada contra aí o pessoal aí que é mais marombada, aí, não é isso que eu quero dizer, não. Eu quero dizer quando isso se torna prioridade na sua vida. Quando isso é maior do que amar o seu irmão, do que você deixar, às vezes, de comprar algo que vai alimentar o seu corpo, mas você vai lá abençoar o teu irmão, porque vai abençoar o corpo do teu irmão. Você deixou de comprar 1 quilo, às vezes, de arroz, mas levou para o seu irmão porque está precisando. Você ir na casa do teu irmão, chorar com ele, porque ele perdeu um ente querido. E essa pandemia tem trazido tudo isso sobre nós, e nós muitas das vezes temos deixado que o sistema tem nos carregado e fala, não vou na casa do irmão não, que não pode ter aglomeração. Mas nós sabemos que pode sim visitar o teu irmão, vai de máscara, usa. Eu visito, eu e Márcia. Ontem fomos na casa de uma irmã, que ela falou, meu irmão, estava com uma dor aqui, estava agoniada, mas você chegou e tudo se mudou aqui. Nós rimos, nos alegramos, eu contei uma história para ela, verídica, tá? A pessoa está aqui, foi verídica mesmo, né? E rimos muito, nos alegramos, e ceiamos, levei a ceia para essa pessoa, né? Mas fomos de máscara, levamos álcool gel, toda a proteção, a irmã também estava de máscara. Nós não podemos ficar, meus irmãos, ouvindo o que a mídia ou a rede social nos passa e esquecer no nosso manual de vida, que é essa palavra, e deixarmos de viver o que está aqui nesta palavra, pois Deus fala que se crermos no Senhor, poremos mãos na serpente nos picarão e não morreremos envenenados, iremos curar, iremos salvar vidas. Acho que me engano em Marcos, né? Que fala, relata sobre isso. Finalzinho ali de Marcos. Mas aí esquecemos tudo isso, meus queridos, e simplesmente vivemos a nossa vida fechadinha ali com a nossa família, nos guardando, nos reservando.
Mas Cristo fala que sermos amigos dele, para sermos amigos dele, temos que começar aqui, temos que adorar ele primeiro, mas começarmos a ter amizades aqui na terra, fecharmos com os outros. Hoje eu recebi um vídeo de um rapaz aí que é funkeiro, falando de uma cantora gospel, porque ela na campanha dele estava apoiando o Jairinho, e falando que Jairinho era um homem de Deus, tal. Alguns devem ter visto esse vídeo. E eu falei para a pessoa, quem sou eu para julgar ela? Quem sou eu para julgar algum pastor que leva um político ao púlpito, se é por interesse ou não? Eu creio que as coisas que nós devemos fazer é o que o Espírito Santo de Deus nos leva. E não é uma delas, não é julgar nosso irmão. Porque Jesus não veio para nos julgar, ele veio para nos salvar. Amigo Jesus. Vocês conhecem o amigo Jesus? Vocês entendem o amigo Jesus? Vocês sabem o que ele é? O amigo Jesus, que fala aqui, se querem ser meu amigo, ame a Deus e ame a seus irmãos. Esse amigo chamado Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Lucas 1:35, por favor. Lucas 1:35. Fala assim: e respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Esse é o anjo Gabriel falando para Maria, que virá dela um que nascerá, e esse será Filho de Deus. E Deus por sermos amigos dele. Gálatas 3:26. Por sermos amigos dele, olha só, o que nos espera, quem é amigo de Deus. Porque todos são filhos de Deus pela fé em Cristo. Vai. Porque todos, quanto foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Vai. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos sois em Cristo Jesus. 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Somos herdeiros das promessas. E qual é a promessa? Herdar o reino dos céus. Essa é a única promessa que Jesus fez. A da salvação, meus queridos. Ele não falou que você vai ser bilionário, que você... Pelo contrário, ele falou, nesse mundo tereis aflições. Mateus 11. Nesse mundo vai ter aflição. Vai ter dor, você vai chorar. Mas é um momento passageiro. O que eu te garanto é a vida eterna se você permanecer. E essa vida eterna vem com conquista junto com a igreja, com teus irmãos, porque somos filhos. Aquele que aceitou a Cristo, como fala lá em Marcos 16, são salvos. O que crê em Jesus Cristo são salvos. O que não crê, não são salvos. Então, se somos crentes, que cremos em Cristo Jesus, somos salvos e herdeiros da graça, da promessa de Deus que foi dada a Abraão, muito tempo antes de Jesus vir. Essa promessa foi dada a Abraão, ao povo hebraico. Mas por causa de Jesus, nos tornamos também herdeiros dessa herança, como filhos de Deus, como irmãos, e como
podemos desprezar um aos outros e como não podemos nos afastar, não nos acomodar, não nos incomodar. Como podemos andar só, meus queridos? Tem pessoas que não conseguem ter laços, não conseguem construir laços. Um apóstolo uma vez me chamou e falou: Eusébio, segue teu pai, crie laços, que você terá liderança. Crie laços para que essa liderança se fortaleça, para que você não esteja só. Crie laços. Aí eu falei: meu pai já faleceu já. Ele: não tem problema. Então crie laço com o teu bispo, com o teu pastor, com os pastores de vizinho, com teus irmãos. Crie laços para que quando você estiver num momento difícil, não venha estar só, mas tenha alguém, haja alguém, pessoas que Cristo vai enviar para estar ali do teu lado, te apoiando, te ajudando. Ah, mas minha família já me ajuda. Amém, ame a sua família, abrace sua família assim, mas ame a Cristo, ame a família que Cristo te deu também, porque somos todos filhos de Deus, quando aceitamos a Jesus Cristo. Porque antes de aceitarmos a Cristo, éramos só criatura dele. Éramos criatura. Mas Deus, com todo o seu amor e poderio, enviou seu Filho amado para nos salvar. João 12, 47, para nos salvar, para nos tornarmos filhos dele. Esse é o Jesus amigo. João 12, versículo 47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem falou isso? Quem falou essas palavras? Foi João? Quem? Jesus. Se Jesus fala que se ele não veio para julgar o mundo, mas para salvar, por que eu e você julgamos nossos irmãos? Por que julgamos, levamos um jugo pesado aos nossos irmãos? Qual a autoridade que nós temos para julgar alguém? Para dizermos se ele vai para o inferno ou vai para o céu? Deus não fez, não mandou isso. Ele diz: ide a todo mundo, pregai o evangelho. E o evangelho é da salvação e não do julgamento. Quando ele voltar, aí sim haverá o julgamento. Ele virá como juiz. E diz a Bíblia que nós também julgaremos. Ali sim. Mas até lá, meus irmãos, é pregar o evangelho da salvação. É o pregar o evangelho da salvação. O que vai fazer o homem se arrepender dos pecados é levar o Espírito Santo, é sermos condutores do Espírito Santo. É uma palavra difícil dessa. Diz aí, Jean. Paracletos. Paracletos. Jean me dá aula dessas palavras aí. Homem estudioso, garoto estudioso, bom. Eu vou ter um neto assim, né? Não filho que misericórdia. Mas vou ter um neto assim. Valeu, Mariana. Pescou? Então, meus irmãos, Paráclito é aquele que está ao seu lado. Hoje eu estava falando de manhã, eu me preocupo muito, Deus tem falado disso no meu coração. Então, lá na célula, a gente lá, a gente marcou uma vez por mês um café da manhã entre a gente. Justamente para criar vínculo, criar laços, para a gente trocar ideia, conversar, passar estudo. E eu me preocupo muito com isso. Eu estava falando hoje de manhã, o Espírito Santo de Deus é que nos
move, onde está o erro, onde está a perfeição, é o Espírito Santo de Deus, não somos nós. O problema é que nós queremos tomar o lugar do Espírito Santo de Deus. E aí saímos julgando, saímos crucificando todo mundo, saímos falando que eu salvei tantas almas, eu preguei e muitas almas foram batizadas. E a palavra fala que quem conduz o homem ao bem e ao mal é o Espírito Santo de Deus. Então nós queremos, às vezes, tomar esse lugar do Espírito, e quando tomamos o lugar do Espírito, a carne sobressai. Aí, meus queridos, andar na carne, voltamos lá em 2 Timóteo 3, homens que se preocupam com si próprio, porque não têm o Espírito Santo de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito. Se acabou, está seco, está vazio, sepulcro caiado, porque a carne saiu e o Espírito Santo foi mortificado. Porque enquanto estamos lendo a palavra, orando, estamos fortalecendo o Espírito e ele vence a carne. E ele vence. E o Espírito Santo de Deus, ele traz amor, ele renova a esperança, ele traz a esperança, ele traz a cura, ele traz os maiores desejos do fundo do coração de Deus a se realizar nas nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus que fala aos nossos corações, que nos conduz para onde nós devemos ir, que nos conduz a pastos verdejantes. Mas nós, muitas das vezes, queremos tomar esse lugar do Paráclito, aquele que está do nosso lado, aquele que anda conosco, aquele que está em nós, para justificar nossas próprias razões, para dar qualidade ao nosso próprio eu, ao nosso bem-querer. Tiago 4, aos inimigos. Mas antes de Tiago 4, vamos ler aqui. 1 Samuel 20, 16. Uma amizade, né? Eu acho que não teve uma amizade assim, tão grande, como Davi e Jonatas, na Bíblia. Eu acho que, não me lembro agora, de uma amizade tão profunda, tão forte assim. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, ou seja, com a família de Davi. Assim fez Jonas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. Ele fez um pacto ali naquele momento com Davi, mas não só com Davi, mas com a casa, a família de Davi. O que eu quero dizer com isso aqui, meus queridos, que quando você abraçar o teu irmão, você não está abraçando só ele, você está abraçando o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, os seus entes queridos, você está abraçando a sua casa. Só o fulano de tal é evangélico. Vem cá, meu irmão, vamos orar, porque esse pessoal lá na tua casa lá não é digno de você não, você é um príncipe, filho, herdeiro de Deus, vem para cá, fica aqui, não vai para casa não. Jonatas fez um pacto, e assim é Jesus também. Ele nos salvou, e por causa de você vai levar a salvação para dentro da tua casa. Você vai ser o condutor do Espírito Santo, que vai trazer a paz. Se tua casa é um inferno, esse inferno vai ser aniquilado, e o reino de Deus vai ser estabelecido ali. Hoje oramos por uma casa, né, onde fizemos o café. Deus, eu repreendo em nome de Jesus todo lançamento de maldição, palavra de maldição sobre esse lar, sobre essa casa. Repreendemos hoje, porque Jesus é aquele que liberta, é aquele que salva. É esse o evangelho do Senhor, é aquele que cura. E é o nosso amigo. E é o nosso amigo. Então, Deus, ele quer fazer isso com a gente também. Jesus quer fazer isso. Ele quer abraçar a mim, a ti, a nossa família. Ele não vai deixar, meus irmãos. Ele não vai deixar nada faltar. Vamos ter fé. E se, não sei, se vier a faltar um dia,
foi porque Ele permitiu também. E por isso, aos que ficarem aqui da minha família, falo de mim, dei graças a Deus, porque tudo é por ordem dEle. Não adianta, meus irmãos, você se enclausular na sua casa e se fechar e não mais querer contato com nada, que você pode ter outras coisas aí, outras coisas. Eu sei que Deus nos guarda, meu querido, e eu tenho fé nisso. E eu falo para vocês, tenham fé, não abandone essa fé, ame seu irmão. O bispo trouxe uma palavra semana passada sobre a Guerra dos 6 Dias, e eu fui ler, interessantíssimo. Eu já tinha estudado sobre isso, a Márcia sabe disso. Aí a guerra, né? Depois vem a guerra do Pokbar, né? Kokbar. Oi? Yokpum. São os nomezinhos, obrigado aí. Eu vou pregar com esses caras aqui do meu lado, assim, ó. Vai falando. Yokpum, né? Oi? Yokpum. Sei lá, esse negócio aí. Mas a Guerra dos 6 Dias foi o que eu mais estava lendo. Como Deus, cada aquela promessa que Ele fez para Abraão, cara. Fez aquela promessa para Abraão, e como lemos aqui, né, através de Jesus também nos tornamos herdeiros daquela promessa de Abraão, que ele fala: o que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei, o que te abençoar, eu abençoarei. E 12 nações, 1967, se levanta 12 nações contra Israel. E em 6 dias, 12 nações, eram mais de 300 canhões, e o exército de Israel tinha 20 canhões. Eram mais de 300 aviões e meia dúzia do exército de Israel. Mas em 6 dias, aquelas 12 nações foram aniquiladas. Sabe por quê? Porque Deus deu uma promessa, falou: Abraão, eu protegerei você. Os que te levantarem contra vocês, me levantarão contra mim, se levantarão contra o meu nome, que é poderoso. E nada vai te acontecer, e o mal acontecerá com eles. O mal se voltará para eles. Então não julgue e não lance maldição sobre teu irmão, porque ela se voltará contra você, porque Deus guarda os seus filhos. Muitas das vezes não sabemos o que passa o nosso irmão, qual é a situação. Ele só está precisando de alguém para ouvir ele, só, meu. Só precisa de alguém para ouvi-lo. Aquela irmã de ontem, ela só queria alguém para conversar, para brincar. Sabe, meu irmão? E a gente fica nessa, eu vou no culto, quando vem, né? Eu vou na célula, quando vai? Bispo Pastor Abel, presbítero José, presbítero Diego, tem toda vez vir aqui falar sobre pastora Sandra, sobre os alimentos, tragam os alimentos, as primícias. Não deixe de trazer para a gente abençoar as famílias. E quantos de nós entra essa palavra em nós e não nos fere, não nos machuca a falta de alimento nessa cesta que a gente faz aí nas bolsas para a família. Pastora Sandra, esse mês aí atrás, aí, falou que só deu para fazer 2 bolsas, né, pastor? Que amigo de Cristo nós somos, então, meus queridos, que não conseguimos cumprir 2 mandamentos. A Bíblia ainda fala lá em João: se você não consegue amar o seu irmão, você também não consegue amar a Deus que não vê. Se você não consegue ter relacionamento com o teu irmão, mas um relacionamento verdadeiro. Abra aí, Provérbios 27, 9, se eu não me engano. Provérbios 27, 9. Abre aí para mim, por favor. Acho que é ali, sim. Olha só. Isso tudo é sobre amizade, nós estamos falando hoje. Sobre amizade. Amizade que Cristo nos deu e que devemos ter um com os outros. O óleo e o perfume alegram o coração. Assim o faz a doçura do amigo pelo conselheiro cordial.
Quer dizer, a palavra do amigo cordial, conselheiro, aquele verdadeiro, ele alegra o coração do seu amigo. Uma palavra de esperança. Mas vivemos no mundo da mídia, no mundo da social, o que é? Da internet, das relações sociais pela internet. Deixamos até de ter aquela conversa olho no olho, tete a tete. Mas Cristo, Ele veio para mudar isso, meus queridos. Se entregarmos totalmente a Ele. Filipenses 2,19, 2,9. Filipenses 2,9. Já estou terminando. O Gabriel, vamos cantar aquela música de novo? Cadê ele, Gabriel? Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. 11, versículo 11 agora. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Que toda língua confesse. Continua, 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só a minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operarei a vossa salvação com temor e tremor. O apóstolo Paulo falando, ele não estava mais ali, mas mesmo na minha ausência, que continue a clamar, a falar que o Senhor é o meu Salvador. Tem pessoas que, muitas das vezes, não julgando. Eu já tive amigos assim, que quando o líder estava longe era uma coisa, quando o líder chegava, parecia até uma aulazinha na cabeça, né? Pum! Isso se chama falsidade, meus queridos. Isso é pecado. Tiago 4, versículo 4. Ágata está de parabéns, Ágata. Deram café a beça, Ágata aí? Está rápida? Amém. Nota 10, minha querida. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você quer ser amigo ou quer ser inimigo? Eu termino essa pregação com essa pergunta, para que você leve isso no seu coração. Você quer ser amigo ou inimigo de Deus? Ele fala lá atrás, se você for meu amigo e cumprir meu mandamento, tudo que pedires, receberá. E terá a vida eterna. Mas e os inimigos de Deus? Senhor Deus, repreendemos, ó Pai, toda inimizade, Pai, aqui do nosso meio, Senhor. Que venhamos externar o amor de Cristo em nós pelos nossos irmãos, Senhor. Pai, se eu estou falhando nessa área, Senhor, que o Senhor possa me perdoar, Senhor. Perdoe-nos, Senhor. Porque eu sei, Pai, que Tua palavra é verdadeira e é fiel, Pai. As Tuas promessas, elas não voltam atrás. E se eu cumprir os Teus mandamentos como Tu fala, Pai, a minha vida será agraciada por Ti, Pai. Não quer dizer que eu serei milionário, não, Senhor. Quer dizer que eu terei a vida eterna, guardarei galardões no céu, Pai. E isso trará bênção sobre mim, pois aquilo que eu desejo pelo meu irmão é o que virá sobre mim também, Senhor. Que eu possa amar mais o meu irmão, que eu possa tolerar mais o meu irmão,
Que o teu fruto do Espírito esteja em mim com meu irmão, que é o amor, longanimidade, o domínio próprio, Senhor. Ó Pai, porque somos homens, somos falhos, Pai. Muitas das vezes decepcionamos, ó Pai, os nossos irmãos. Trazemos, Pai, decepção, Pai, aos nossos irmãos. Mas, Pai, que eles venham, Pai, com o teu amor, Pai, o teu perdão, Pai. Assim como tu veio para perdoar e salvar a humanidade, nós também possamos ter isso no coração e não julgar os nossos irmãos e não lançarmos fora, ó Pai, mas que venhamos amá-lo na sua imperfeição, Senhor. Assim como tu nos ama na nossa imperfeição, ó Pai, que possamos amar nossos irmãos, ó Pai, nas imperfeições também, Senhor. Oh Pai, eu creio, Pai, eu creio, Pai, eu creio. Ó Espírito de Deus, ó Espírito de Deus, amigo Espírito Santo,